Nesse episódio do Debates para o Brasil do Futuro, a nossa entrevistada é a Mariana Calil. E antes de iniciarmos a entrevista, eu vou ler um pouquinho do mini currículo da Mariana, até para entendermos o contexto do que vamos conversar. Então, a Mariana Calil é professora de Geopolítica da Escola Superior de Guerra, do Ministério da Defesa, onde coordena o programa de pós-graduação em Segurança Internacional e Defesa. Ela é mestre e doutora em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, é colunista da Latinoamérica 21 e Senior Fellow do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia. Foi vice-diretora, representante da América Latina e diretora de comunicações do Global South Caucus, da International Studies Association, e é membro do grupo de pesquisa Brasil e as Relações Internacionais Globais do BRA Center e coordenadora do grupo de pesquisa Segurança e Defesa nas Américas, do CNPq. Bom, é com esse vasto currículo que nós vamos conversar com ela, então, sobre Brasil, política externa e relações internacionais. Mariana, muito obrigada por aceitar conceder essa entrevista aqui para o Debates para o Brasil do Futuro. E a primeira pergunta, né, que eu gostaria de abordar contigo é o seguinte: sob a ótica internacional, em que momento que você considera que o Brasil está? Eu pergunto isso assim muito com foco sobre as relações do Brasil com outros países, especialmente Estados Unidos, China e continente europeu. Bom, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui e é uma honra estar pensando em temas tão relevantes e com uma mirada para o futuro. Acho que é fundamental que a gente olhe para o futuro, né? Bom, a respeito das relações internacionais do Brasil com as grandes potências, né, com as grandes potências ocidentais e com as grandes potências não ocidentais, e aí incluindo Rússia e China, a gente precisa entender que o mundo está num momento complicado de arrefecimento da globalização. Então, os países desenvolvidos, sejam eles ocidentais ou não ocidentais, estão olhando, de industrialização antiga, estão olhando mais para si e para os problemas internos, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso da própria Rússia, que considera problemas internos o problema da Ucrânia, por exemplo. A China considera Taiwan um problema interno. Então, a gente está vendo esses países mais voltados para preocupações domésticas. Nesse sentido, uma preocupação que eu possuo é a respeito de como esses países vão olhar para a América Latina em geral e para o Brasil em particular, a partir dessas preocupações com a questão interna. Então, a minha preocupação é a respeito de como Estados Unidos, por exemplo, vai olhar para sucessões presidenciais no Brasil que possam vir, por exemplo, na perspectiva de alguns setores do governo americano, do Estado americano, privilegiar relações com a China, por exemplo, né? Se haverá uma interferência externa, uma tendência de interferência externa ou não em relação à presença dos Estados Unidos no Brasil, se haverá tendência de interferência externa da Rússia, por exemplo, no Brasil, dependendo de que governo, de que candidato seja eleito. Então, essa é a mirada que mais me preocupa no momento em relação à posição do Brasil e dos países das grandes potências, sobretudo dos Estados Unidos, da União Europeia, da Rússia e da China. Mais uma preocupação no que diz respeito à nossa estabilidade interna, à nossa democracia, à nossa independência, do que realmente uma preocupação a respeito das nossas relações comerciais, por exemplo. Eu acho que o mundo, de qualquer forma, vê o Brasil como um país cheio de potências. O Brasil é um país que é uma potência econômica, embora no momento esteja com a economia mais fragilizada, é uma potência econômica. O Brasil é uma potência política no sentido de conseguir arregimentar votos do sul global em instituições multilaterais. O Brasil tem tudo para ser uma potência do clima, uma potência climática. Então, eu gosto de, ao invés de falar de Brasil potência, de falar que é algo que sempre fica para o futuro, né? O Brasil no futuro vai ser uma potência. Eu gosto de falar de Brasil potências. O Brasil já é um Brasil de muitas potências. E o mundo vai interagir com o Brasil, inclusive as grandes potências, diante dessas potências que o Brasil possui.
Então, eu costumo falar que o que o mundo espera do Brasil, né? O que o mundo desenvolvido espera do Brasil? Espera do Brasil maior proatividade, por exemplo, no que diz respeito à cooperação para o desenvolvimento. Recentemente, na Cúpula das Américas, a gente teve o lançamento de diversas iniciativas pelos Estados Unidos, na América Latina, a respeito de cooperação para manter, por exemplo, populações no Caribe e na América Central localizadas nesses lugares, né? Então, que elas não migrassem para os Estados Unidos. Então, cooperação para o desenvolvimento desses países, que poderia ser feita de forma trilateral, com a participação do Brasil, com o know-how em tecnologia social que o país tem, que é com Minha Casa Minha Vida, que agora é Casa Verde e Amarela, com Bolsa Família, que agora é Auxílio Brasil. Mas é esse Brasil de potências que eu acredito que as grandes potências esperem que o Brasil exerça de forma mais proativa, oferecendo não necessariamente dinheiro, não necessariamente armas, mas também, né, em algumas ocasiões, financiamento e armas, e posicionamento geopolítico, mas, sobretudo, oferecendo formas de se desenvolver, solução de problemas que o Brasil, por ser um país com muitas desigualdades, compartilha com o restante do mundo. Uhum. Em termos da América Latina, você também, a tua visão é sobre essa resolução, num primeiro momento, resolução de aspectos internos, ou você tem uma visão diferente em relação ao Brasil e as relações internacionais com a América Latina? Em relação à América Latina, é interessante que o Brasil precisa, não pode prescindir da América Latina, em dois sentidos. No sentido da economia em escala. Então, para a nossa economia ter escala, a gente precisa da América Latina em geral, e especificamente da América do Sul, para que nossa economia possa vender em escala, sobretudo produtos industrializados. Então, a gente não prescinde de jeito nenhum da América do Sul, em particular, mas da América Latina também. E no que diz respeito à política internacional, a gente precisa da América Latina no sentido de ser uma plataforma tanto para a gente barganhar com outras regiões, né, com potências hegemônicas, quanto para a gente começar a regimentar votos favoráveis ao país nas organizações multilaterais. Então, o Brasil não pode fazer relações internacionais com o mundo sem a América Latina. Se fizer, se enfraquece. Isso é uma matemática básica das relações internacionais para o Brasil. Então, o Brasil ele amplia o poder de barganha, o Brasil com a América Latina, quando está negociando junto com a América Latina. O Brasil amplia a sua economia, a escala da sua economia, quando vende para a América Latina, e diversifica a pauta de exportações quando vende para a América Latina. Então, algumas questões precisam ser resolvidas de forma muito sensível do Brasil com a América Latina. O que eu quero dizer? Quero dizer que existe um conceito desde o Visconde do Rio Branco, de 1872, que é o conceito de cordialidade oficial, que também é conhecido como paciência estratégica, que é um conceito que basicamente fala que a gente tem que arcar com o ônus da hegemonia. A gente precisa evitar decepcionar esses países no que diz respeito a temas muito centrais para a agenda de política interna e externa deles, né? Ter paciência estratégica e ceder em alguns pontos que parecem vitais para o Brasil, mas que são muito mais vitais para esses parceiros latino-americanos. Eu dou sempre como exemplo a questão, em 2006, da Petrobras na Bolívia, né? Que houve uma tolerância, né, em relação à nacionalização dos investimentos da Petrobras na Bolívia, em face dessa trajetória brasileira desde 1872 de paciência estratégica, de cordialidade oficial, independente de simpatias ou antipatias presidenciais. É algo que é consolidado na política externa brasileira desde o século XIX. Então, é claro que alguma simpatia de algum presidente pode ter favorecido o exercício dessa política, mas essa política seria exercida, inclusive, por governos militares, por exemplo, como foi exercido durante a década de 70 por governos militares com os países do Cone Sul em relação a Itaipu. Então, é muito natural que a gente exerça em relação à América Latina um papel de liderança natural, mas um papel de liderança que precisa arcar com o ônus dessa liderança. Senão, a gente também perde. A gente perde em escala na economia, a gente perde em poder de barganha e a gente perde em capacidade de regimentar votos no âmbito multilateral. Pois é, e aí, assim, ainda sob essa ótica da América Latina, né? É possível que nós tenhamos uma evolução aí
nesse sentido que você comenta, inclusive assim, em relação a termos de cooperação, integração e etc., nessa aproximação com outros países, tanto do ponto de vista comercial quanto do ponto de vista de integração, né, de diplomacia com governos na América Latina ou com presidentes com visões políticas e partidárias tão diferentes? Sem dúvida, o Brasil sempre fez isso. A gente tem que entender que os últimos 4 anos, na verdade, desde a eleição do Trump nos Estados Unidos, a gente vive um momento diferente do que a gente viveu nos últimos 200 anos na política internacional em geral e nas Américas em particular. Então, percepções de que lideranças carismáticas ou de que personalidades de líderes são importantes para a política externa ficaram muito mais protuberantes desde a eleição do Trump e parecem ter contaminado a agenda de política externa de vários países da América Latina. Mas, na verdade, desde o século XIX, mais uma vez, independente de quem está no poder, a gente tem avanços, a gente tem recursos também, mas a gente tem uma trajetória de evolução progressiva das relações da América Latina que independe das lideranças ou da ênfase que as lideranças dão à parceria com um país ou com outro país. Então, existe o que a gente pode chamar de pragmatismo, mas que a gente pode chamar também de sinergia entre os países da América Latina, entre as sociedades, entre as economias, que independe de uma liderança ou de outra, né? de afinidades entre lideranças. É claro que afinidades entre lideranças facilitam determinadas políticas, mas elas não são fundamentais. Basta a gente dizer que, em que pese toda afinidade que dizem que, por exemplo, Marco Aurélio Garcia tinha com Chávez, que não necessariamente o Lula tinha, mas que Marco Aurélio Garcia tinha com Chávez, foi só quando a Fiesp, por exemplo, entrou e apoiou a entrada da Venezuela no Mercosul que o Congresso Brasileiro aceitou a entrada da Venezuela no Mercosul, chancelou essa entrada. Então, não é exatamente uma linha direta entre afinidades, entre lideranças e construção de consensos no âmbito internacional. As sociedades são mais complexas do que isso e precisam de outras sinergias para que as coisas aconteçam. E tem sinergias bastante interessantes e complexas que acabam tornando as relações internacionais na região inertes, no sentido de continuar se movimentando independente das lideranças. É claro que determinadas lideranças, às vezes, podem barrar essa inércia, né? Ou impulsionar essa inércia. Mas existe uma inércia. O fato é que existe uma tendência de continuidade. Perfeito. E, na sua opinião, sobre quais temas o Brasil tende a se posicionar frente a organismos internacionais, como, por exemplo, a ONU ou na Assembleia Geral das Nações Unidas? Então, essa é uma cutucada que eu dou dos meus colegas, dos nossos amigos que são diplomatas, né? E nos diplomatas brasileiros em geral, que é muito mais o que eu gostaria de ver o Brasil fazer do que, na verdade, o que o Brasil tem que fazer, né? Então, a gente percebe que o Brasil tem a oportunidade de, como eu falei, ser potência climática. O Brasil tem a oportunidade de ser uma potência no sentido de exportar soluções de problemas sociais no mundo inteiro, ou seja, de exportar tecnologias sociais. O Brasil pode também ter uma voz bastante ativa em temas de segurança e defesa, inclusive porque cada vez mais no mundo a gente vê a interdependência entre segurança e desenvolvimento sendo o elemento basilar das intervenções das Nações Unidas. Então, a compreensão de que sem desenvolvimento não há segurança, e sem segurança não há desenvolvimento, claro, mas a compreensão de que há uma relação mútua e não há uma antecedência entre segurança e desenvolvimento, mas sim uma interdependência. Então, diante disso, o Brasil tem muito que cooperar com as Nações Unidas, não só na Assembleia Geral, como no Conselho de Segurança e nos outros órgãos das Nações Unidas. Uma cooperação bastante ativa e proativa, no sentido de oferecer capacidades técnicas para resolver problemas, como fez, por exemplo, no Responsabilidade ao Proteger, que havia um desconforto, por exemplo, no que diz respeito
a discricionariedade da responsabilidade de proteger, e o Brasil ofereceu uma saída a essa noção de politização e seletividade da responsabilidade de proteger por meio da responsabilidade ao proteger, mostrando, olha, precisa haver accountability das forças que forem se engajar em intervenções humanitárias, etc. Então, o Brasil tem soluções muito interessantes, muito criativas e muito práticas e que geram consenso entre os membros das Nações Unidas. O Brasil é um país muito rico nesse sentido. A gente tem como resolver problemas do mundo. E isso faz com que a gente ganhe mais peso nas relações internacionais. E os organismos multilaterais são uma oportunidade muito grande para o Brasil, especialmente se o Brasil estiver articulado com os países do sul global, porque aí o Brasil vai ter apoio da grande maioria. Tendo apoio da grande maioria, o Brasil pode fazer frente ao grande poder das grandes potências. Pode ganhar relevância perante as grandes potências. Então, sem dúvida, a cooperação Sul-Sul é fundamental para um Brasil que tenha voz nas organizações multilaterais e uma voz criativa e proativa. Perfeito. Última questão, então. Você já deu até algumas pinceladas em respostas anteriores, mas de forma objetiva, quais são os desafios do Brasil aí para os próximos anos, atuais e para os próximos anos, em termos de política externa e relações internacionais? Então, a primeira característica da política externa é que ela é uma política pública. Sendo uma política pública, ou a característica essencial da política externa é que ela é uma política pública. Sendo uma política pública, ela depende de consensos dentro do governo, dentro do Estado, dentro da sociedade. Então, acho que o principal desafio é esse consenso dentro da sociedade. Que seja uma política pública que represente o Brasil, mas que não represente só um Brasil, represente o Brasil como um todo. E, para isso, o Brasil precisa se apaziguar. Né? A literatura, a bibliografia sobre política externa brasileira sempre disse muito que o Itamaraty tomava decisões ou que a política externa estava insulada dentro do Itamaraty e que o Brasil era capaz de projetar poder, ainda que dentro do mundo, ainda que internamente tivesse problemas. Eu acho que no século XXI fica muito claro que para o Brasil projetar poder no cenário internacional, ele precisa resolver questões internas, a questão da fome. Quando resolveu a questão da fome, teve muita projeção internacional. Quando melhorou os dados de desenvolvimento, teve muita projeção internacional. Então, o Brasil precisa resolver questões internas para ter essa projeção internacional. A questão é, a gente tem que trocar a roda com o carro andando. Não dá para parar, resolver a questão interna e depois projetar internacionalmente. Precisa fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é muito difícil, mas isso demanda lideranças que estejam conscientes dessas potências que o Brasil tem, desse Brasil potências, que não pense o Brasil como Brasil potência no futuro, mas Brasil potências no presente. O Brasil guarda muitas potências. Eu acabei de chegar da Amazônia, fui numa viagem de estudos com a Escola Superior de Guerra e com o Ministério da Defesa para a Amazônia, e o que eu mais vi lá foram potências em desenvolvimento sustentável, potências agro, potências em defesa, diversas potências que o Brasil possui que pode exercer ao mesmo tempo em que se desenvolve, ao mesmo tempo que resolve problemas básicos, inclusive de logística na própria Amazônia. Então, o Brasil tem essa capacidade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A gente é esse país de desigualdades e assimetrias, e então a gente pode projetar poder enquanto resolve problemas internos sem o menor problema, e isso não é uma contradição. Pelo contrário, quando a gente olha para os Estados Unidos, eles também estão fragilizados no que diz respeito a questões de polarização interna, e eles continuam exercendo poder no cenário internacional. China, extremamente fragilizada no que diz respeito a questões internas, tem separatismos seríssimos, exerce poder no cenário internacional. Então, fragilidades internas não incapacitam um Estado de exercer poder no cenário internacional. Podem dificultar, mas não incapacitam. Então, o que eu acho que o Brasil pode projetar e deve projetar é exatamente esse país
de assimetrias e contradições, mas que está resolvendo suas assimetrias e contradições de forma criativa, de forma propositiva, e pretende superá-las e levar ao mundo as formas de superá-las que o país desenvolveu não sozinho, com a ajuda do PNUD, com a ajuda da Unicef, com a ajuda de cooperação técnica para o desenvolvimento de diversas organizações internacionais, mas com o protagonismo brasileiro. Perfeito, Mariana. Obrigada pela entrevista, pelas reflexões e com certeza contribuem demais para que a gente possa pensar nesse Brasil do futuro, fazer as nossas reflexões. Obrigada mesmo pela participação. Muito obrigada, até breve.